Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela Fortuna, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô aqui agora para falar de um tema muito legal, que é ninguém tem a capacidade de nos fazer infelizes. Isso é uma frase bem forte, que a frase já traz consciência, concordam? Ninguém tem a capacidade de nos fazer infelizes. Vamos lá, né? Então, vamos olhar para nossa relação amorosa? Vamos olhar para nossa vida? Aonde que isso está reverberando em nós? Aonde a gente está achando que o nosso chefe, o nosso irmão, os nossos pais, o nosso parceiro nos está fazendo infelizes? Aonde será? Né? A hora que a gente avalia assim, a gente acha um monte de gente que tá fazendo a gente infeliz, né? Só que é de extrema importância para a gente mudar o nosso caminhar evolutivo e para a gente entender que a gente tem um propósito de vida e que é agora que a gente tem que ficar bem. Não é quando a gente desencarnar, não é quando a gente ficar velhinho, não. É agora. Cada um com a sua idade, agora. Que tá escutando esse vídeo precisa movimentar o interno para querer ficar bem. Não dá pra gente postergar o nosso bem-estar aqui na Terra. Não dá. Porque se a gente não estiver bem aqui, a gente não vai estar bem em lugar nenhum. Pelo contrário, né? Aqui na Terra e nesse momento do agora é a melhor oportunidade que nós temos de mudar as nossas relações e ir caminhando pouco a pouco para aquilo que a gente quer, para o melhor para nós, né? Mas, enquanto a gente fica projetivo, achando que é o outro que vai fazer a gente infeliz, dá tudo errado, né? Então eu escolhi hoje pra gente falar principalmente das relações amorosas, né? O quanto a gente projeta em outro essa responsabilidade de nos fazer felizes. As pessoas que estão com um casamento às vezes longo, já desgastado, né? Porque convenhamos, gente, a gente não tem manual. Não tem manual para ser mãe, não tem manual para ser amiga, não tem manual para ser esposa e mãe, não tem manual, né? Então a gente vai tentando com os nossos erros. Mas é muito importante que a gente pare em alguns momentos da nossa vida, principalmente quando não tá bom, tá insustentável, e reavalie tudo. A gente precisa olhar para a nossa vida e para as nossas relações, principalmente essas relações que estão trazendo a infelicidade, olhar e falar assim, não, isso eu sei que eu não quero mais viver, mas talvez eu não saiba ainda como viver o diferente. Mas então, eu vou avaliar o que eu não quero mais viver. Eu vou avaliar a causa daquilo me fazer tão mal. Por que essas respostas deles, do meu parceiro ou da minha parceira, me violentam tanto? Por que esse comportamento dele ou dela me irrita tanto? Para que tudo isso de briga dentro do meu sistema familiar? Por que que eu não me rebaixo? Por que que eu me sinto agredida? Tudo isso é de extrema importância para a gente avaliar. Por quê? Enquanto a gente acha que o outro está nos fazendo infelizes, a gente está numa posição de vítima. E a vítima, ela é quase como um objeto da vida. Ela só sofre a ação, ela não tem ação, né? A vítima, ela é aquele que está sempre sofrendo uma ação. A gente não veio para essa vida para ser vítima. A gente veio conquistar consciência. Você pode até nascer vítima. Você pode até por um período de inconsciência ser vítima. Mas, gente, no momento que a gente está vivendo, com toda a informação, com todo o auxílio que a divindade, que as próprias pessoas, a própria sociedade tem disponibilizado para nós, a gente só vai ficar em vítima se a gente também se alimentar disso, sem perceber, né? Ou se a gente estiver muito distraído e deixar isso passar. Então, o que a gente precisa organizar dentro de nós? Primeiro de tudo, identificar onde que eu tô com comportamento de vítima. Porque a vítima só sofre a ação. E eu preciso começar a executar a ação.
Segundo ponto, identificar que ninguém tem a capacidade de me fazer infeliz. Então, se eu tô infeliz hoje, é pura e exclusivamente responsabilidade minha. Se eu não sei ainda como lidar, se eu não tenho ferramentas, tá tudo bem, é normal, porque eu tô começando talvez agora. Mas eu vou em busca de ferramentas para lidar com o que não tá me fazendo feliz. E eu sei que essas ferramentas, elas vão ter atuação aonde? Em mim. Não vão ser no meu marido, não vão ser na minha mãe, não vão ser no meu irmão, no meu amigo, não vão. Vão ser em mim. Se eu tô vivendo momentos de ansiedade, momentos de culpa, momentos de raiva, aonde que eu vou ter que buscar auxílio? Pra mim, porque sou eu que tô vivendo. Mas Gabi, não, é minha mãe fica me pentelhando nessa quarentena, não deixa eu fazer nada. Sua mãe tem o comportamento dela. Mas por que você responde dessa forma? Por que ela te pentelha dessa forma? Por que você não se organiza então para tomar outras atitudes e viver a sua vida? Percebe? Enquanto fica na mãe, a mãe precisa de tratamento. Mas a hora que a gente assume que a responsabilidade de proporcionar a nossa felicidade é minha, tudo muda. Isso também é com casamento, porque muitas pessoas acham que não, mas casamento é sagrado e eu tenho que ficar aguentando e eu não posso porque eu tenho filho, porque eu dependo financeiramente dele ou dela, né? Porque eu tenho uma estrutura agora com ele que eu não teria sozinha. Tudo bem. A gente não tá falando para se separar, mas a gente tá falando, se o relacionamento tá insustentável, se não tá legal nem prazeroso, se não tá te fazendo feliz, você vai precisar questionar o relacionamento. Por quê? Porque não veio para viver isso. E de verdade, com o movimento que a gente tá, se continuar batendo a cabeça nessa tecla, o que vai vir a vida? Socar. Socar para que a gente veja que a gente veio viver bem, viver com harmonia, viver crescendo e não parado. Né? Uma grande agonia que dá é isso, é quando a gente acha que tá patinando, tá repetindo, isso dá muita aflição. Mas como que a gente faz essa interiorização? Para começar essa frase, ninguém tem a capacidade de nos fazer infelizes. O que eu quero viver no relacionamento? Ai, Gabi, eu queria viver troca, eu queria que meu marido se importasse mais. Então, bora começar a construir. Se você quer viver troca, quem precisa começar a trocar? Você. Concorda? Se você quer viver mais carinho, quem precisa começar a dar carinho? Mas, Gabi, eu tô muito machucada, não adianta. Vai precisar se trabalhar para sair das mágoas, para se perdoar por as escolhas ruins, para agradecer pelas escolhas boas e continuar caminhando. A alegria, ela é construída dentro de nós. A gente consegue alegria quando a gente está em profundo contato com a gente. E aí a gente sente aquilo dentro de nós e isso reverbera. Tem uma paciente que uma hora eu falei, ela estava com uma questão e aí ela falou, Gabi, eu decidi fazer isso, que era convidar uma pessoa lá pra casa dela, né? Pra visitar, mas era uma pessoa que ela não se sentia bem com essa pessoa. E ela falou, Gabi, eu decidi convidar. Eu falei, mas por quem que você tá decidindo convidar? Por quem você tá fazendo esse movimento? Ela falou, pelo meu marido. Não é um bom movimento. Não, então eu tô fazendo pela pessoa. Não é um bom movimento. Então eu tô fazendo pela minha filha. Não é um bom movimento. Quando a gente sustenta um movimento de transformação, quando é feito por nós, né? Então, sei lá, eu odeio a minha sogra, mas meu marido fica muito triste porque ela não vem em casa, então eu quero dar um passo, porque eu amo muito meu marido e eu quero organizar isso. Então, eu vou convidar a sogra, por quê? Por mim. Porque eu quero tentar estabelecer uma harmonia, porque eu quero viver uma família da melhor forma que eu conseguir. Então eu vou trazê-la, eu conheço o gênio dela, eu vou ficar na minha e vou organizar.
do jeito que der, mas eu vou ter muita consciência que a escolha de trazer ela foi minha e que eu estou fazendo isso por mim. Olha como muda, gente. Se for ruim essa trazer, né? Se for ruim essa visita, se ela ficar brava, se ela quiser brigar, se ela ficar me cutucando, eu vou projetar no meu marido? É culpa sua, porque você não fica bem se ela não tá aqui. Não. Eu vou assumir a responsabilidade de que aquela pessoa veio porque eu estou me trabalhando e porque eu escolhi tentar esse caminho. A partir do momento que eu vi que esse caminho não funcionou, tá bom? Eu reconheço meu erro, me perdoo por isso e vou pro próximo. Agora, quando a gente pauta as nossas decisões e as nossas escolhas pelo outro, eu vou escolher porque meu marido vai ficar feliz, gente, já é fracasso aí. A gente precisa escolher porque a gente quer. E aí, quando não der certo, a gente precisa sustentar, né? Escolhi, não deu certo? Tá bom. Errei, me perdoo, tá tudo certo, vamos pra próxima. Mas as nossas intenções precisam estar muito claras. Por que a gente quer melhorar o casamento? Ou por que a gente quer se separar? Por que a gente quer tentar de novo? Percebe? Tudo isso é muito importante em todas as relações, né? Relação de mãe e filha, por exemplo, que é uma relação que muitas vezes tem muito trabalho interno também, né? E aí muitas meninas falam, nossa, eu não aguento mais morar com a minha mãe, é muito controladora e tudo. Mas por que mora ainda? Por que não organizou a própria vida para poder ir para a vida? Será que acha que a culpa é realmente da mãe? Ou será que essa mãe tem consciência no que tá falando? Será que essa mãe tá pontuando algumas coisas que a própria pessoa não sai do lugar? É da gente pensar, né? O quanto a gente tá aberto para assumir que somos responsáveis pelas nossas vidas e que é a partir de mim que a minha vida vai melhorar, nunca do outro, né? É o que eu quiser para mim e eu buscar isso pra mim, é o que vai reverberar. Não adianta a gente projetar no outro. O outro não tem a capacidade de nos fazer infelizes. Aliás, o outro não tem nem a capacidade de nos fazer felizes. A capacidade e a competência de se tornar feliz ou não é nossa. Escolha nossa. E a partir de escolhas a gente precisa sustentar. É muito importante que a gente sustente as nossas falas, as nossas decisões, né? Eu assumi casar, então eu vou olhar para isso. Não quer dizer que eu vou ter que ficar com esse casamento, mas eu preciso reconhecer. Muitas vezes, para a gente tomar a decisão de sair, a gente precisa reconhecer que entrou, que não foi bom, que foi uma escolha que talvez por um momento foi bom, trouxe algumas coisas boas, mas que agora não é mais e eu preciso sair. Olhar nessa profundidade para as nossas questões é o que muda o nosso caminhar. Então, nessa quarentena, onde a gente está muito junto, as relações elas estão sendo estimuladas a mudar. E quem mora sozinho é uma relação interna, viu, gente? Quem mora sozinho ou quem por algum motivo tá sozinho, tá em contato consigo mesmo. Ai, mas eu não aguento. Ou seja, você não se aguenta, né? Porque a gente tá nessa profunda observação. E dentro dessa observação, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas. E é a partir disso que a gente vai desenvolver todo o resto. Então, eu escolhi estar nesse trabalho? Escolhi. Então, eu vou sustentar. Ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Dá pra você mudar? Não, isso não dá pra mudar. Então, ou aceita ou sai. Vamos facilitar? Ontem foi dia do índio, né? E foi muito bonito. Eu vi vários vídeos dos nativos falando, né? E pedindo até proteção pra nós e tal. E a gente perdeu muito isso deles, né? Porque os nativos, eles são extremamente simples e diretos. Para um nativo, eles não têm dificuldade de te falar o que você tá precisando ouvir. Você vê, antigamente,
Os chefes da tribo, eles eram os responsáveis a entregar esses pacotes. E eles não tinham um pingo de pudor. Por quê? Porque eles sabem que isso vai fazer bem. Por que será que a gente desenvolveu e ficou com o dedo para falar muitas vezes pra gente mesmo e pro outro o que realmente está acontecendo? Sem grosseria, só pontuar, só ser franco, né? Por que será? Por causa da corrupção. A exploração faz a gente sempre querer deixar uma portinha aberta para algo se manifestar. E dentro das relações doentes são assim. As relações onde o amor está adoecido, a gente não se posiciona, a gente não fala o que precisa falar, porque a gente está sempre ganhando de algum lado. A gente está sempre lucrando ou comendo uma migalhinha que está sobrando. Então, a proposta agora é mudar. A proposta agora é a gente transformar esse amor doente em um amor que nos faz bem. E para isso, a gente vai precisar ter extrema sinceridade com a gente e falar, você escolheu. Então agora, faça a escolha de mudar. Você, não ele, não ela. Faça a escolha de mudar você. Comece agora. A gente vai precisar ter essa responsabilidade com a gente e falar, não sou um objeto da vida. Não sou vítima. Sou sujeito da minha vida. Sou protagonista. Né? Sou o personagem principal. E vou fazer das minhas melhores escolhas agora. Mas é claro que nem toda hora a gente vai escolher certo. É claro que algumas horas a gente vai escorregar, mas que a gente aprenda o mecanismo de tá bom, escorregou, foi mal, não decidi bem, mas agora calma, vou tentar de novo. Ai, Gabi, mas é tão difícil. É difícil, mas se você olhar e se você começar, porque eu não tô falando, olha, vai e decide, vamos. Não é isso o processo. O processo é lento, é gradual e é amoroso. Então, a hora que a gente olhar e falar o que eu preciso, é isso aqui. Eu ainda não consigo tomar nenhuma decisão, mas eu já vou me tirando do papel de vítima. Eu já vou, pelo menos, desmembrando e assumindo o meu papel nisso tudo. Por que isso tá tão caótico? Porque como que eu agi? Vamos desmembrar assim? Depois de desmembrar assim, aí eu começo a tentar a mudança. Se a gente não olhar para o que está acontecendo agora nas nossas relações, a gente não vai passar para a próxima fase, que é curar elas. Então vamos desmembrar, vamos cada um olhar para as relações que não estão fazendo bem, que estão fazendo vocês infelizes, e vamos começar a assumir qual é a minha responsabilidade nisso daqui, né? A gente vai se surpreender, porque é muito maior do que a gente acha. Depois que a gente olhar as responsabilidades, aí vocês passam para o segundo ponto, que é mudar pouco a pouco. Mas para isso, nos próximos vídeos, a gente vai dar várias ferramentas, como sair do medo, a angústia, a ansiedade e outras coisas que vão ajudar nesse processo. Para primeiro, vamos entender que ninguém é vítima e quem é precisa sair desse lugar e vir para frente da própria vida. E começar a avaliar a própria responsabilidade em tudo que está infeliz na sua vida e tudo pode ser transformado. Vamos fazer assim? Então vou esperar vocês. Amanhã a gente vai falar de um outro tema, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês põem nos comentários. Me manda um WhatsApp para quem já tem meu número, quem não tem, comentários que a gente vai respondendo. E se bobear, grava um vídeo até a partir de perguntas de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus.